Além do tempo, em cena emocionante, Lívia abraça Bernardo e chora ao reencontrar o pai vivo. A reprise de Além do Tempo prepara o público para um dos reencontros mais aguardados e comoventes de toda a trama. Após descobrir que Bernardo, Felipe Camargo, está vivo, Lívia, Aline Moraes, finalmente fica frente a frente com o pai em um momento que promete mudar os rumos da história. Diante da cena, a jovem mal consegue reagir, tomada pelo choque de rever o homem que acreditava ter perdido para sempre. O impacto do reencontro é profundo, misturando uma alegria indescritível com a comoção de um momento que a deixa completamente sem chão. Visivelmente abalada, ela desabafa: meu coração parece que não está cabendo dentro do meu peito. Do outro lado, Bernardo também é tomado por uma forte emoção, mas não esconde a confusão. Sem ter recuperado totalmente a memória, ele admite a frustração de não conseguir acessar as lembranças da família e de seu passado, o que torna a interação ainda mais delicada. Na tentativa de reconstruir esse vínculo, Lívia busca sinais de que o pai ainda guarde recordações dos Castellini. No entanto, a conversa é interrompida por Emília, Ana Beatriz Nogueira, que faz um alerta importante. Ela enfatiza que a memória de Bernardo precisa retornar naturalmente. Nada deve vir de fora. Ele ficaria ainda mais confuso, ressalta, pedindo calma e paciência para que o processo de recuperação não seja forçado. A reprise de Além do Tempo, 2015, escrita por Elizabeth Jean, vai ao ar de segunda a sábado, na faixa edição especial, a partir das 17h15, na Globo. Siga o RDN no Google e tenha acesso a resumos e spoilers das novelas antes de todo mundo. É impossível assistir a uma cena como essa em Além do Tempo e não ser arrebatado por uma onda de nostalgia e, ao mesmo tempo, por uma reflexão profunda sobre o peso que o talento desses atores carrega. Quando a gente vê a Aline Moraes na pele da Lívia, diante do Bernardo vivido pelo Felipe Camargo, a gente não está olhando apenas para personagens de ficção. Estamos vendo o encontro de duas trajetórias artísticas extremamente sólidas e marcantes na história da teledramaturgia brasileira. Para quem acompanha a carreira da Aline, sabe que ela percorreu um caminho fascinante. Nascida em Sorocaba, no interior de São Paulo, ela começou sua vida pública muito cedo, ainda na adolescência, no mundo da moda. Muita gente esquece, mas a Aline foi uma das modelos mais requisitadas do país antes de decidir, com muita coragem, fazer a transição para a atuação. Ela não caiu de paraquedas na televisão, ela construiu seu espaço degrau por degrau, enfrentando aquele preconceito inicial que muitas modelos sofrem ao tentar migrar para o teatro e para as novelas. E ela venceu esse desafio com uma entrega emocional que sempre foi sua marca registrada. Quem não se lembra da Luciana de Viver a Vida, um papel que exigiu dela uma sensibilidade fora do comum? Ali, ela provou que não era apenas um rosto bonito, mas uma atriz capaz de segurar uma carga dramática pesadíssima. Já o Felipe Camargo é um veterano de outra linhagem. Ele é um ator de camadas, alguém que transita com uma naturalidade espantosa entre o galã das primeiras tramas dos anos 80 e 90 e o ator de caráter que ele se tornou com o passar das décadas. O Felipe tem aquele tipo de olhar que consegue transmitir uma fragilidade latente, algo que é crucial para esse personagem, o Bernardo. Ele viveu o auge da fama em produções icônicas e, ao longo da carreira, soube se reinventar, evitando ficar preso a um único estereótipo. Ver os dois em tela agora, nessa reprise de 2015, traz à tona um momento muito específico da carreira de ambos. Além do Tempo, escrita pela Elizabeth Jean, foi uma novela que ousou na estrutura narrativa, dividindo a história em duas fases separadas pelo tempo, o que exigiu um nível de continuidade psicológica muito alto dos atores. Esse reencontro, especificamente, é o ponto de virada que consolida o drama central da trama. É o momento em que a fantasia e a realidade se cruzam, porque a Lívia não está apenas reencontrando um pai, ela está tentando resgatar a própria identidade, algo que a personagem da Ana Beatriz Nogueira, a Emília, tenta proteger a todo custo. Falando em Ana Beatriz Nogueira, é impossível não destacar a força dessa atriz. Ela é, na minha visão, uma das maiores intérpretes que temos. A Ana Beatriz traz para Emília um tom quase trágico, uma mulher que carrega feridas profundas e que, por medo de perder o que restou de sua família, acaba impondo limites que parecem cruéis, mas que no fundo são um reflexo de sua dor. A correlação entre o passado da carreira desses artistas e o sucesso da trama é direta. Eles já tinham uma bagagem emocional muito grande quando entraram nesse projeto. Quando a gente analisa essa cena hoje, quase uma década depois da exibição original, percebemos como a televisão brasileira naquele momento buscava um caminho mais poético, quase espiritual, para contar suas histórias.
Não era apenas sobre o conflito familiar, era sobre o reencontro de almas, um tema recorrente na obra da Elizabeth Jean. Eu, particularmente, acho que esse tipo de cena é o que faz a novela ser um patrimônio cultural nosso. Existe uma magia na forma como o brasileiro consome o melodrama. A gente não quer apenas ver a ação, a gente quer ver o extravasamento da emoção, o momento em que o coração da personagem não cabe no peito, como a própria Lívia diz. Isso reflete o que o público sente ao acompanhar a jornada deles. É curioso notar que em 2015 a gente já discutia, através da ficção, a importância da paciência, do tempo natural das coisas, como a Emília pontua na cena sobre a memória do Bernardo. Em um mundo hoje tão acelerado onde a gente quer respostas rápidas para tudo, ver o Bernardo, um homem que perdeu a própria história, sendo aconselhado a não forçar a volta das lembranças, é uma lição de humanidade muito poderosa. O que me impressiona na trajetória da Aline Moraes e do Felipe Camargo é como eles conseguiram manter essa chama acesa. Eles não são atores de um único hit. Eles tiveram altos e baixos, enfrentaram críticas, passaram por diferentes fases da TV Globo, do modelo de contrato longo para o de obra certa, e ainda assim, quando você coloca eles diante de uma câmera, a verdade do personagem vem à tona com uma facilidade que chega a assustar. Eu vejo esse momento de Além do Tempo como uma espécie de ponto de equilíbrio na carreira de todos os envolvidos. A novela é um estudo sobre escolhas e sobre como o destino pode ser, muitas vezes, apenas uma repetição de erros e acertos que a gente comete ao longo das encarnações, ou, no caso da vida real, ao longo dos anos de profissão. É um exercício de maturidade artística. Sinceramente, acho que o cenário da televisão brasileira atual, com tanta concorrência dos streamings e a rapidez das redes sociais, muitas vezes acaba sacrificando esse tempo de respiro que uma cena como essa exige. Tudo hoje em dia parece ter que ser muito rápido, muito direto ao ponto. Ver uma cena onde o silêncio, a hesitação e o medo de um pai que não reconhece a filha são valorizados, me dá um certo alívio. Isso mostra que o público ainda tem sede dessa entrega emocional profunda. E não podemos esquecer da química entre eles. Existe algo muito genuíno no olhar do Felipe para a Aline. É um reconhecimento que vai além do roteiro. É a troca entre dois profissionais que sabem exatamente o peso de cada palavra dita em cena. A Emília, interpretada pela Ana Beatriz, atua quase como uma sentinela desse segredo, e a tensão que ela coloca entre o Bernardo e a Lívia é o que segura a audiência. É uma dança de personagens onde ninguém pode dar o passo em falso. Por fim, esse reencontro é um lembrete de que as novelas são, antes de tudo, espelhos de nossas próprias angústias. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos como Bernardo, tentando acessar memórias ou entender quem somos diante de um mundo que mudou drasticamente ao nosso redor. Ou como a Lívia com a ansiedade e a urgência de quem precisa consertar o passado para seguir em frente. A escolha da emissora em reprisar essa obra específica, em um horário que alcança tanto o público fiel quanto uma nova geração, é um acerto, porque nos permite reassistir com outros olhos. Hoje a gente vê a técnica, a direção, a sutileza do elenco, e não apenas o susto da revelação. É um privilégio poder acompanhar essa trajetória e notar como, mesmo depois de tantos anos, a história da família Castellini continua sendo uma das tramas mais ricas e emocionantes já produzidas. É a prova de que boa dramaturgia, com bons atores e um texto que respeita a inteligência e a sensibilidade do público, nunca envelhece. Pelo contrário, ela ganha novas camadas de significado a cada vez que a gente decide apertar o play. Opa, e aí? Tudo bem? Deixa eu te contar uma curiosidade interessante antes de tudo. Você sabia que estudos mostram que pessoas que interagem virtualmente com frequência, comentando, respondendo, trocando mensagens, criam sensação real de proximidade? Quase como se estivesse conversando pessoalmente. Ou seja, comentário não é só texto, é conexão. Se você está assistindo esse vídeo agora, essa conexão já começou aqui. Eu fiz esse conteúdo pensando em você que chegou aqui no final. Então, se inscreve e deixa aquele comentário. Da onde você está falando, qual é a cidade.